A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Mesmo já tendo pregado esse texto aqui, alguns irmãos devem lembrar, acho que há quase 2 anos. Sempre é importante nós lembrarmos das verdades que ele nos traz, especialmente nesse período que nós vivemos, onde o pastor já tem exposto aqui nas doutrinas acerca desse assunto, e também porque nós estamos nos preparando para uma conferência teológica que virá em breve, que também abordará esse assunto, a saber, adoração. 1 Crônicas, capítulo 13. Do versículo 1 ao versículo 14, diz assim a palavra do Senhor Deus. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades, nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então, toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior, do Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus, de Criate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Criate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali, perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou àquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom, 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Amém. Oremos uma vez mais. Senhor nosso Deus, nós queremos te render graças pelo teu santo dia, que mais uma vez o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, tanto por nos ter feito acordar, como também chegado até aqui. Obrigado por cada vida aqui presente, os que puderam, como também os membros dessa igreja que ainda não puderam estar aqui. Que o Senhor abençoe a cada um, que a tua palavra, e somente a tua palavra, seja exposta aqui, e nós possamos ouvir a tua voz, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido, e até provavelmente falado, a seguinte expressão: sinceridade é tudo. Sim, é um jargão bem conhecido, especialmente em nossos dias. Sinceridade é tudo. Basta que você seja sincero, ou alguém seja sincero, ou, em outras palavras, esteja falando alguma coisa com uma intenção boa, verdadeira, que por si só isso já serve como um argumento para validar aquela ação da pessoa. Talvez, como eu disse, você já tenha feito isso. Mas perceba, se você aplicar esse tipo de fala
de maneira a aplicar isso a áreas da sua vida, de uma maneira geral, perceba as implicações que isso trará. Por exemplo, se você observar o comportamento de um filho seu, aqueles que têm filhos aqui, e os seus filhos, o seu filho ali, ele lhe desobedece com relação a alguma ordem que você deu a ele, mas você diz, não, mas sinceridade é tudo. Se houve sinceridade da parte do seu filho em tentar obedecer, supostamente uma sinceridade que você pressupõe, você já vai considerar aquela ação dele, ainda que desobediente, como válida. Ou até mesmo aqueles aqui que são patrões e têm empregados, têm subordinados ao seu serviço. Você faz isso na sua empresa? Ou no seu lar? Ou em qualquer outro lugar? Aqueles que estão debaixo da sua liderança, seja no âmbito familiar, como eu falei, ou na própria igreja, aqui falando aos oficiais, obviamente, ou na sua empresa, você trata dessa maneira? Ou seja, sinceridade é tudo, basta ser sincero para de fato estar fazendo o correto, para de fato estar fazendo aquilo que é para ser feito, ou há algo mais? Ou além de sinceridade, também é requerido obediência. Sim, meus irmãos, é justamente sobre isso que nós falaremos essa manhã. Que não apenas sinceridade é necessária para todos nós, ainda mais nós que professamos a fé verdadeira, mas ao lado da sinceridade, também nós devemos ter fidelidade. O povo da aliança, ele é marcado sim por sinceridade, mas não apenas por isso, mas também por fidelidade. É isso que nós veremos. A sinceridade do povo do pacto deve ser acompanhada pela fidelidade ao que o Senhor Deus prescreve. A sinceridade do povo do pacto deve ser acompanhada pela fidelidade ao que Javé, ao que o Senhor Deus, ele prescreve. Veremos isso em 3 pontos. Observe o texto mais uma vez. Versículo 1 até o versículo 5. Nós veremos aqui a sinceridade acompanhada pela fidelidade ao que o Senhor Deus prescreve. A sinceridade acompanhada pela fidelidade. Versículo 1 ao 5. Do versículo 6 até o versículo 9, nós veremos a sinceridade acompanhada pela infidelidade ao que o Senhor Deus prescreve. E do versículo 10 ao versículo 14, nós veremos bênção ou maldição como consequência daquilo que o Senhor Deus prescreve. Voltemos nossos olhos para o versículo 1 até o versículo 5, a leitura. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades, nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus, de Kiriate Jearim. Para você entender aqui o contexto, como é que a arca chegou aqui, no caso, estar longe do povo de Deus, você precisa voltar lá para o relato de 1 Samuel, por favor, abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. É claro que aqui eu vou fazer simplesmente uma síntese dos capítulos 4 até o capítulo 7. Do 4 ao 7, para você ficar por dentro do contexto anterior ao que nós estamos vendo ali em 1 Crônicas 13. No capítulo 4, nós temos o relato, a síntese do capítulo 4 aqui, você lê em casa com calma depois, a tomada da arca. Foi nesse capítulo aqui que é narrado esse acontecimento. O povo estava em desobediência, especialmente a liderança de Israel, mais especificamente os que eram mais detratores, aqueles que estavam mais em rebelião contra a lei de Deus, eram os sacerdotes Ofni e Finéias, os filhos do sumo sacerdote Eli, e mesmo eles estando nessa condição, achavam que Deus os protegeria o povo da batalha contra os filisteus,
por conta que eles estavam usando a arca, assim como era o costume de levar a arca para a batalha. Uma vez que a arca estivesse lá com eles, isso haveria garantia da vitória. Todavia, não é isso que o capítulo 4 fala. O capítulo 4 nos narra, como eu falei, a tomada dessa arca, a derrota de Israel. Ofni e Finéias são mortos. O final do capítulo 4 narra a morte de Eli também. Esse homem que, apesar de ser um homem crente, ele falhou na educação dos seus filhos. Foi omisso quanto a isso. E quando recebe a notícia, não apenas da morte de seus filhos na batalha contra os filisteus, mas muito mais do que isso, o fato da arca ter sido levada pelos inimigos, ele estava sentado, quebra a cadeira, diz o texto sagrado, e ele quebra o pescoço e morre. Em seguida, sua nora, a mulher de Finéias, que estava grávida, tem o filho prematuramente. E coloca o nome dele, um nome muito famoso, muito provavelmente você já ouviu, Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Principalmente pelo fato da arca, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, ter sido levada embora. O capítulo 5 nos narra o que acontece lá, já com os filisteus. Eles estão de posse da arca e achavam eles que, por fazerem isso, se dariam bem, teriam mais ainda vantagem. Contudo, o Senhor Deus subjuga aquele povo, tanto pelo fato de fazer com que o deus Dagom, o falso deus Dagom deles, tenha a sua estátua quebrada, como também por tumores e ratos aparecerem entre o povo. Deus julgando aqueles filisteus. Deus usou os filisteus, perceba, Deus usou os filisteus para castigar o seu povo que estava em desobediência, disciplinar o seu povo, e agora ele julga também os filisteus por terem tomado a arca para si. No capítulo 6, nós vemos que a arca é mandada embora na carroça pelos filisteus até chegar a Bet-Semes. E a arca vai seguindo, os animais vão seguindo o caminho, claro, ali direcionado pelo Senhor Deus. Agora vamos para o capítulo 7. Capítulo 7, versículo 2, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Esse é o contexto. Brevemente aqui. A arca estava nessa cidade há 20 anos. Há 20 anos que o povo da aliança, ele não tinha mais a arca, o símbolo da presença de Deus no seu meio. E isso é claro, por conta de rebeldia no passado. Mas agora, diz o texto sagrado, 1 Crônicas, capítulo 13, assim como também 2 Samuel 6, que é o texto correferente dessa narrativa, que Davi resolve, juntamente com a liderança de Israel, ir atrás da arca de Deus. Nós vimos aqui. E o primeiro ponto a destacar aqui, meus irmãos, nesse relato, do versículo 1 ao versículo 5, perceba a unidade de propósito desses homens em buscar a arca. Você percebe Davi como o rei, o líder principal do povo, o magistrado civil ali. Você tem os capitães, os príncipes, assim como também os sacerdotes. E há uma síntese aqui na linguagem do escritor de Crônicas. E todo Israel. Não é que literalmente cada indivíduo de Israel, mas como a linguagem bíblica normalmente ela faz, a ideia de que os representantes da nação, eles estavam imbuídos, juntamente com o rei, para buscar a arca de Deus. Unidade de propósito. Todos juntos, comprometidos com esse objetivo, trazer a presença de Deus de maneira especial para o meio do seu povo. Pelo menos aquilo que simbolizava isso. Segundo aspecto aqui que nós percebemos é o modelo ideal, ou melhor, pelo menos nesse relato aqui, Davi exemplifica muito bem o modelo ideal de um líder. Ele é aquele que toma conselhos antes de tomar uma decisão. Mesmo que fosse uma decisão acertada, mesmo que fosse uma decisão santa, uma decisão que é realmente algo benéfico para o povo de Deus, mas ele não age de forma arbitrária. Ele entende que há um princípio bíblico estabelecido pelo próprio Deus, de que ainda que alguém esteja à frente numa liderança,
Nunca se dá isso de maneira solitária. Como assim? Deus estabeleceu que o seu povo é dirigido por uma pluralidade na sua liderança. Mesmo isso nós tratando da questão do magistrado civil. Nunca um homem só, isolado, acima de todos, deve guiar o povo de Deus. Se isso não deve acontecer no magistrado civil, quanto mais a igreja. Mas uma pluralidade de homens governa o povo da aliança por meio das orientações do Senhor Deus. E Davi cumpre muito bem isso daqui. Ele escuta aqueles que aconselham e que de fato podem aconselhar. Não é qualquer pessoa que ele ouve, mas aqueles que podem e devem aconselhar. Terceiro aspecto que nós percebemos é a centralidade, mais uma vez enfatizando isso aqui para os irmãos, a centralidade da adoração no meio do povo do pacto. Sim, meus irmãos, porque o motivo principal de eles buscarem a arca não é outro a saber que a adoração, o culto a Deus é central na vida do povo de Deus. É por isso que eles estão buscando a arca. É por isso que eles estão indo atrás desse elemento tão precioso de culto da antiga aliança. É porque eles entendiam, pelo menos Davi aqui, com certeza, que o culto, ele é central na vida do povo de Deus. Não é algo que pode ser deixado de lado. Não pode ser colocado de forma secundária. Não é algo que a gente pode negociar. Ou a gente deve priorizar outras coisas antes dele. Não. Se há algo para reformar, se há algo para nós priorizarmos, primeiramente é o culto. A adoração a Deus tem primazia sobre todas as demais coisas, sem exceção. Sem exceção. Então, pelo menos 3 aspectos aqui. Para a gente fundamentar isso mais ainda biblicamente, já é suficiente o texto sagrado, obviamente, mas para dar ainda mais respaldo a você alimentar isso na sua mente, abra sua Bíblia, por exemplo, no texto de Gênesis 8:20. Gênesis 8:20. Algumas passagens bíblicas aqui, brevemente, são muitas, meus irmãos, inúmeras. De Gênesis a Apocalipse, literalmente, tem texto para a gente citar, então a gente vai se deter somente algumas. Gênesis 8:20. Só aqui já houve um pulo da minha parte, já houve um salto. Por quê? Porque os capítulos iniciais de Gênesis já expõem ali o aspecto da adoração como algo central na criação. Deus cria o homem com o objetivo principal de quê? De glorificá-lo e ser feliz para sempre. Gozá-lo para sempre. Então a adoração está presente desde o começo da criação. Gênesis 8:20. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. O que você tem aqui? Assim que o dilúvio cessa, a primeira coisa a ser feita é cultuar a Deus, prestar adoração ao seu nome. Gênesis 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E a gente vai percorrer vários textos aqui. Eu vou citar alguns de cabeça. Não somente esses, os patriarcas como Isaac, Jacó. Quando você lê Gênesis, vai ver essas menções acontecendo. E edificou ali um altar Isaac, edificou ali um altar Jacó. Isso acontece corriqueiramente. Não somente isso. No próprio Pentateuco, você tem o livro do Êxodo com várias instruções bíblicas de como o culto na antiga aliança deveria acontecer, por meio das prescrições acerca do tabernáculo. Você tem um livro como Levítico inteiro de liturgia da antiga aliança. Não somente isso, você tem vários relatos dos profetas falando o tempo todo acerca de culto, de adoração. Não somente isso, você tem um inário dentro da sua Bíblia, o saltério. Não somente isso, também no Novo Testamento, você tem Jesus nos ensinando, nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador, em João capítulo 4, acerca da adoração, da verdadeira adoração. Não somente isso, meus irmãos.
Mas os apóstolos também acompanham o ensino de nosso Senhor e ensinam sobre culto. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12 ao 14, especialmente capítulo 14, o apóstolo Paulo dá várias instruções sobre o culto. Hebreus e o próprio Apocalipse. A adoração está no meio das Escrituras, do começo ao fim. É por isso que, quando você ouvir alguém falar, esses reformados só falam de culto, esses caras são muito chatos, de novo, o mesmo assunto. Vai ter um simpósio dos puritanos, vai ter que ter uma coisa lá sobre culto. Vai ter uma conferência na Igreja Betel. Culto! Estamos simplesmente e apenas seguindo o que a palavra de Deus prioriza. Nós não podemos priorizar aquilo que Deus não prioriza. Quando você faz isso, você inverte as coisas. Eu não estou dizendo que as outras coisas não são importantes. Eu estou dizendo aqui, antes das outras coisas importantes, vem algo mais importante. E para Deus, o mais importante é o seu culto. Algumas aplicações brevemente acerca disso. Em primeiro lugar, uma vez que a gente veja aqui essa unidade de propósito, todos juntos, em busca de cumprir o objetivo de trazer a arca, você consegue achar espaço aqui para confusão, para divergência quanto a cumprir esse propósito? Não que não pudesse acabar acontecendo por conta de haver pecadores ali, obviamente, mas o texto não demonstra isso, pelo menos não aqui nesse primeiro momento. O texto nos ensina uma unidade, uma junção ali, todos unidos para cumprir aquele objetivo. Isso tem muito a nos ensinar. O mais importante ensinamento aqui, meus irmãos, é que isso nos mostra que não há espaço no meio do povo de Deus para alguém dizer assim, eu penso dessa forma acerca do culto. Aí vem outro, se levanta e diz, eu penso dessa maneira acerca da oração. Eu acho que já é diferente. Não, aí vem um terceiro. Não, eu acho que tal coisa tem que ser tirada e tal coisa tem que ser acrescentada. Não há espaço para isso no meu povo da aliança. Não há. Tem que haver unidade doutrinária, de governo, de adoração. Essa ideia é satânica de falar que nós vivemos o tempo da diversidade. Quanto mais diversidade, melhor. Quanto mais diferença de pensamento, melhor. Isso é mentira do diabo. Não é que não haja espaço para distinções no meio do povo de Deus, mas de coisas que o próprio Deus estabelece. Por exemplo, há distinções acerca de dons. O Espírito Santo distribui alguns dons para uns, outros dons para outros, e assim vai. Acerca de posição também, de ofícios, de funções. O próprio relacionamento entre homem e mulher é marcado por certas distinções. Mas isso não se aplica a tudo. Muito menos a doutrina, governo de igreja e adoração. Nesses três assuntos, pelo menos, tem que haver unidade. Não é 99%, é 100% de unidade. 100% de unidade. Fazendo conforme Deus ordena. Eu espero que você não seja daqueles que, apesar de congregar numa igreja reformada, ainda nutre no seu coração, no seu pensamento, esse tipo de fala. Eu acho que poderia fazer assim, e até chega a pensar em fazer isso, tentando ali, de alguma maneira, causar dissensão no meio do povo de Deus. A nossa luta, meus irmãos, quer seja de oficiais ou de membros de membresia, deve ser para todos juntos caminharmos num só objetivo, assim como esse povo nos ensina aqui, seguindo aqueles que Deus colocou à frente, uma vez que eles estejam, claro, sendo guiados pela palavra de Deus. Outra coisa aqui, com relação aos conselhos. Como eu falei, o conselho que Davi toma é um conselho bíblico, um conselho correto, mesmo numa situação em que ele já iria fazer algo que era certo, mas ele não se abstém de tomar o conselho. E eu pergunto isso a você, como crente, se você não é rei, até aqueles aqui que não são oficiais da igreja, como é
Qual é o seu comportamento, melhor dizendo, diante de situações que você precisa tomar uma decisão? Como é que você se comporta diante disso? Você procura tomar conselhos com aqueles que são sábios e são levantados por Deus para isso, especialmente o conselho da igreja? Ou você toma decisões abruptas, ainda que você esteja convicto daquilo que você deve fazer? Observe, mesmo que você esteja convicto de fazer aquilo, mesmo que você analise aquilo das Escrituras e ainda assim não seja algo pecaminoso em si mesmo, sempre é recomendável que você tome conselhos com aqueles que são sábios, com aqueles que usam as Escrituras para nos aconselhar. Em último lugar, vamos passar para o segundo ponto. Eu pergunto a você, talvez pela milésima vez para alguns, a adoração a Deus é central na sua vida? Ela está no centro da sua vida? Talvez alguns digam, sim, eu estou aqui. Você não está me vendo? Eu estou aqui. Todo domingo eu venho aqui de manhã, de noite. Eu praticamente não falto, a não ser realmente quando eu estou doente ou algum problema assim. Mas eu não estou falando apenas de você estar de corpo presente aqui. É mais do que isso. A pergunta é se no seu coração, acima de qualquer outra coisa, está a adoração ao seu Deus, o Deus da aliança. Sabe como é que você pode responder aí essa pergunta? Demonstrando o seu comportamento, ou melhor dizendo, pensando como é o seu comportamento ao longo da semana. O culto doméstico, ele tem espaço na sua agenda? Você está mais preocupado em trabalhar, em ganhar dinheiro, em estudar, se preparar, preocupado em resolver coisas do lar, preocupado com o cônjuge, com o filho? Observe que eu não estou falando nenhuma coisa que seja pecaminosa. Todas elas são lícitas. São preocupações legítimas de cada um de nós. Mas a minha pergunta é a minha questão aqui é se elas sobrepujam a prioridade da adoração. O culto doméstico, meus irmãos, é uma preparação para o culto solene. Além de ser algo ordenado por Deus, obviamente, ordenado por Deus para acontecer. E é uma preparação para o culto solene. Você fala que prioriza o culto solene, mas você não demonstra isso se você não faz o culto doméstico. Se você não se preocupa com isso. Se a sua consciência está cauterizada a ponto de nem lhe incomodar o que eu estou falando. Talvez para alguns seja, mais uma vez isso, já estou cansado de ouvir, já sei. Se sabe porque não faz. É pior ainda. A ignorância é algo pecaminoso. Mas pior do que ser ignorante, deixar de fazer algo porque não sabe fazer, é saber fazer e não fazer. É fazer por uma deliberação, de forma obstinada. A adoração é central na sua vida? Ou outras coisas possuem prioridade? Em segundo lugar, nós vemos aqui no texto a sinceridade acompanhada pela infidelidade. O primeiro ponto é a sinceridade acompanhada pela fidelidade ao que o Senhor Deus prescreve. E agora, no segundo ponto, do versículo 6 ao 9, nós veremos a sinceridade acompanhada pela infidelidade ao que o Senhor Deus prescreve. Versículo 6 ao 9 diz assim a palavra do Senhor. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Aminadab, e Uzai e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu usar a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Esse é um dos relatos mais impressionantes da Bíblia, especialmente quando nós chegamos no versículo 10, que a gente ainda vai falar, e mais conhecidos, muito citado por vários pastores. A primeira coisa que me chama a atenção aqui, meus irmãos, do versículo 6 a 9, é a importância que o autor bíblico aqui dá ao que está sendo feito ali.
eles não estão carregando qualquer coisa. Eles estão carregando a arca de Deus. E aí alguém pode se perguntar, mas isso é óbvio, é uma coisa que está muito explícita aqui. Não precisa nem enfatizar isso, mas o texto enfatiza isso. A arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor. É importante a gente enfatizar isso também em nossos dias, porque, especialmente nos nossos dias, há uma dificuldade em entender a importância das coisas sagradas. Na verdade, a nossa geração está acostumada a depreciar aquilo que é sagrado. Começando pelos ímpios, é claro, que fazem isso o tempo todo, com as suas críticas, com as suas paródias, com os seus filmes, suas séries, e entre outras coisas, músicas, atacando o sagrado. Você deve ter já ouvido isso, onde você estuda, onde você trabalha, onde você mora. Um ataque frequente àquilo que é sagrado, àquilo que pertence a Deus. E não apenas os ímpios, mas infelizmente muita gente que se diz crente também demonstrando falta de zelo, falta de cuidado com aquilo que Deus tem como sagrado. Eu não estou falando aqui para você agir como alguns neopentecostais e outros grupos aí, que devemos trazer a arca da aliança de volta, coisa do tipo. Isso é um elemento da antiga aliança. Mas há uma aplicação aqui válida para os nossos dias, obviamente. A saber, o trato com as coisas sagradas. Ainda que nós não tenhamos uma arca da aliança aqui presente no culto da nova aliança, existem elementos, existem coisas que Deus as tem por sagradas, santas. Ou seja, separadas para um fim específico de culto. E se você não tratar essas coisas como Deus as trata, o que você está fazendo é desprezar o próprio nome de Deus. Por isso a ênfase no nome de Deus. Deus chancela aquilo. A ideia é essa. O seu nome está envolvido. Quando você peca contra uma coisa sagrada, quando você considera algo sagrado como profano, como algo desprezível, você está jogando o nome de Deus na lama. Por isso que é importante nós valorizarmos aquilo que Deus valoriza, aquilo que Ele estipula como santo, não o que a gente acha que é. Eu fico imaginando, diante disso, desse texto aqui, não somente esse texto, é claro, mas como é que algumas pessoas se comportam, por exemplo, na nova aliança, na ceia do Senhor? Ou você acha que há alguma diferença aqui quanto à importância, quanto à seriedade, quanto à santidade do elemento? Há poucos dias, acho que umas 2, 3 semanas, não sei, pouco tempo, menos de um mês com certeza, eu soube um relato de um pastor aqui de Fortaleza, e ele coloca isso na rede social de maneira bem clara, sem nenhuma vergonha, relatando que na igreja onde ele é pastor auxiliar, no momento da ceia, o seu filho pequeno, ele soltou uma palavra lá, falou uma bobagem na hora da ceia, bem alto, a ponto que todos escutaram. E a reação das pessoas foram de gargalhadas. Gargalhadas. Na hora da ceia, uma criança fala uma palavra imprópria, todo mundo cai na gargalhada na hora da ceia. Aí você diz, mas isso é ser radical demais. Espera aí, é uma criança. É uma criança. A gente não pode pegar pesado com a criança. Não é que a gente não pode, a gente deve. A criança, ela é pecadora. Carente da graça de Deus do mesmo jeito que o adulto. E deve ser instruída desde a mais tenra idade. Se um pai vê o seu filho se comportando de forma errada no culto e não o corrige, ele está dando espaço para o filho continuar fazendo aquilo, acoitando o pecado do filho. E pode ter certeza que se não for corrigido, esse filho jamais respeitará o culto a Deus.
ele jamais verá as coisas de Deus como algo sagrado. E o pior, sabe o que é, meus irmãos? São pessoas caírem na gargalhada juntamente com ele. Isso demonstra que em nenhum momento eles estavam ali concentrados no que estava acontecendo. Porque a ceia do Senhor, no momento em que ela ocorre, é para justamente acontecer isso, meditação na obra de Cristo. Se você estiver 100% concentrado, algo como isso que aconteceu, não vai tirar sua atenção. Não vai. Sabe qual é o problema? Alguém vai dizer, é porque ele é batista, quem fez isso. Sim, isso é uma verdade também. Mas não somente isso. Há aqueles que se dizem presbiterianos, mas também não têm nenhuma consideração pela ceia como deveriam considerar. A presença espiritual de Cristo no momento da ceia. Agora imagine, se você crê que Cristo está presente na hora da ceia, há espaço para dar uma gargalhada bem alto, irreverente, sem nenhum temor? Não há espaço, se você crê de fato. Então é importantíssimo a gente tratar aquilo como sagrado, de forma sagrada, aquilo que Deus trata como sagrado. O seu nome está envolvido, assim como nos elementos da antiga aliança, na nova aliança também. O nome do Senhor é blasfemado quando os elementos não são tratados como deveriam ser. Outra coisa aqui que a gente observa também é o transporte da arca. E aqui é o mais importante desse ponto. O transporte está acontecendo e você fazendo uma leitura superficial do texto, especialmente sem conhecer o contexto, você não consegue perceber o que está de errado aqui. Mas se você conhece já esse texto, e especialmente o seu contexto, você sabe que esse transporte não está correto. Por quê? Volte seus olhos para o Êxodo, capítulo 25. Êxodo 25, por favor. Êxodo 25, do versículo 10 ao versículo 15, nós temos aqui, do versículo 16, do 10 ao 16, nós temos aqui a prescrição divina, como a arca deveria ser transportada. Êxodo 25, do 10 ao 16. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, e de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. A ordem de Deus é muito clara. A arca não deveria ser transportada de outra forma, como aqui foi, por meio de um carro de bois ali, transportando a arca. Mas os próprios sacerdotes deveriam levá-la nos seus ombros, em seus ombros, com os varais ali por entre as argolas. E cada uma aqui levaria a arca de Deus. Ou seja, nós temos aqui uma clara desobediência. Os sacerdotes, debaixo ali de Davi, guiando ali a procissão, aquele caminho ali, eles estão todos em desobediência, fazendo diferente do Êxodo 25, do 10 ao 16. A quebra aqui, meus irmãos, do mandamento divino. E 2 coisas a gente tem que ressaltar acerca disso, importantes também. A primeira delas é os sacerdotes sendo coniventes com o que Davi tinha ordenado. Ainda que alguém diga, não, Davi poderia não ter conhecimento dessa parte da lei, estaria fazendo por ignorância. Ainda que isso possa ser considerado, nós jamais podemos considerar essa possibilidade por parte dos sacerdotes. Porque eles conheciam a lei de Deus, como ninguém. Então eles estão aqui quebrando o mandamento, mesmo sabendo que isso era proibido por Deus. A atitude desses sacerdotes, meus irmãos, ela é totalmente contrastada com a atitude de outros sacerdotes. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Versículo 16.
Observe o contraste entre os sacerdotes que estão guiando a arca, que estão lá levando a arca no carro de bois, com esses sacerdotes aqui. Versículo 16, do capítulo 26 de 2 Crônicas. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério, saí do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Você tem aqui esse relato, onde um rei tenta oferecer uma adoração a Deus ali, conduzir uma adoração, apresentar algo a Deus, que ele não poderia fazer. E diferente dos sacerdotes do tempo de Davi, esses aqui impedem o rei de fazer isso, ainda que custassem as suas vidas. Eles não estavam preocupados se o rei iria matá-los, as consequências que viriam. Eles estavam preocupados em antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas os sacerdotes de Davi estão mais preocupados em obedecer a Davi, ao rei, do que ao próprio Deus. E o segundo aspecto que você percebe também, meus irmãos, que é algo que deixa nós estarrecidos, é o versículo 8. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus. Eles estavam em franca desobediência e estavam alegres perante Deus. Isso daqui já é suficiente para nós. Você tem o mandamento sendo quebrado e pelo menos duas coisas acontecendo aqui. Os sacerdotes sendo coniventes com a quebra do mandamento, obedecendo o rei do que obedecer a Deus, e alegrando-se com isso. É diferente do que nós vemos no dia de hoje, pelo menos em muitos lugares. Não é essa a realidade de muitas denominações. Sacerdotes que estão mais preocupados em obedecer aos homens, têm o temor de homens inseridos em seus corações, mas não temem a Deus. Preferem submeter a leis injustas ou coisas do tipo, do que pagar com a própria vida pelas consequências da obediência a Deus. Talvez não conheçam, de fato conhecem, ignoram a história de homens como esses, e também como o próprio João Batista, que por denunciar o pecado de um rei, teve sua cabeça decapitada. Eu pergunto a vocês, onde estão os homens de Deus de nossos dias, que, em defesa do culto a Deus, como Deus quer ser adorado, estão dispostos a dar a própria vida, se necessário for, por obediência ao Senhor Deus? Onde estão esses homens? Nos falta. E não somente isso, mas perceba também que aquele argumento, quando a gente escuta, eu estou fazendo adoração a Deus desse jeito, eu estou alegre com isso, eu estou sendo sincero no meu coração, então é o que importa. Você quer questionar o que eu estou sentindo no meu coração? Eu sou alegre. Deus está me abençoando. Você não está vendo? Perceba que você pode estar alegremente em desobediência clara a Deus. Não vai passar de uma poeira aquilo ali. E é o que a gente vê no versículo 10 ao 14. Eu não vou ler o texto inteiro, vou só mencionar aqui. Versículo 10 ao 14, nós vemos aqui bênção ou maldição, como consequência daquilo que o Senhor Deus prescreve. Primeira maldição, o juízo, o castigo,
como consequência ao que o Senhor Deus prescreve. No caso, a desobediência ao prescrito. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor rompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Alguém pode dizer, isso foi muito pesado o que aconteceu aqui com Uzá. Só porque tocou na arca, Deus o matou? Não, não foi só porque ele tocou na arca. Lembre-se, antes de ele tocar na arca, eles já estavam em desobediência a Deus, quebrando o que Deus tinha falado claramente. Eles conheciam isso, não eram inocentes. E claro, também tem um segundo aspecto aqui, ele toca na arca, algo que também era proibido. Então tem duas claras desobediências, o transporte e o tocar na arca. Deus já tinha avisado sobre isso. Então a consequência necessária seria a morte. E perceba que o texto diz que os bois tropeçaram. E como nós somos reformados, crentes que cremos na soberania de Deus, é claro que nós não podemos negar que o tropeço dos bois, até o tropeço dos bois, procede da mão de Deus. Ou você acha que Deus ia deixar passar batido aquela irreverência a ele? Ou você acha que ele estava com os olhos fechados e nem se importando com o que estava acontecendo? Deus fez os bois tropeçarem e matou Uzá. Foi isso que aconteceu. Como punição em desobediência ao seu mandamento. Aí você diz, mas isso aí só acontece na antiga aliança, Alex. Não acontece mais em nossos dias. Você se esqueceu de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante? Haviam pessoas morrendo, ficando doentes e morrendo por profanarem o sacramento da ceia do Senhor. O mesmo Deus que mata na antiga aliança por irreverência à sua adoração, aos seus elementos de culto, ele mata na nova aliança. Aí você diz, mas isso não acontece o tempo todo. Isso não acontece em todo culto que há profanação. Quem utiliza esse tipo de argumento, você já percebe ali um pressuposto de falta de respeito para com as coisas de Deus. É como se, não vai vir um julgamento agora, eu vou levando. Deus continua fazendo, ainda que não faça o tempo todo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas pode ter certeza que ele não vai deixar passar impune nenhum desses atos. Nem que seja naquele grande dia. Todos aqueles que profanaram a sua adoração e não se arrependerem dos seus pecados, serão engolidos pela ira de Deus, por não adorarem a ele como ele ordena. Mas não somente a ira, não somente o juízo é acompanhado pelo que ele prescreve, quando é claro a desobediência, mas também a bênção é acompanhada quando há obediência. Versículo 12. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse, como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Davi resolve não trazer a arca para si logo. Contudo, e por isso ela acaba indo para a casa de Obed-edom, que era um levita. E o texto diz que ele foi abençoado. A inferência aqui, meus irmãos, lógica, é que a atitude daquele levita, daquele homem que fazia parte do sacerdócio ali de Israel, ela foi uma atitude diferente dos sacerdotes que conduziram a arca outrora. Houve respeito, houve reverência, houve uma consideração santa para com as coisas de Deus, e por isso o Senhor o abençoou. Senão jamais ele poderia ter sido abençoado pelo fato da arca estar na sua casa. Agora, que bênção foi essa? Tem pelo menos um relato aqui dessa bênção. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas. Quer dizer, já está, né? 1 Crônicas, capítulo 26. Vá para o capítulo 26. O capítulo 26 narra aqui, versículos 4 e 5, a bênção do Senhor Deus para com Obed-edom em sua casa, por tratar a arca de Deus da maneira correta. Versículos 4 e 5. Os filhos de Obed-edom, Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo Joá, o terceiro Sacá, o quarto Natanael, o quinto Amiel, o sexto Sacá, o sétimo Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado.
Sabe qual foi a bênção de Obed-Edom? Filhos. Descendência. Muitos filhos. Aqui você tem um claro contraste com o nosso tempo, mais uma vez, com a nossa cultura. Enquanto as pessoas dos nossos dias dizem que ter filhos é algo ruim, que você tem que evitar os filhos, que você tem que postergar o máximo que você puder, para você primeiro se preocupar com as suas coisas, com as suas resoluções, Deus diz na sua palavra que Ele abençoa o seu povo, e uma das formas de abençoar o seu povo é mandando filhos. E o contraste, é claro, sabe com o quê? O que acontece com Mical? Quando a arca está chegando, finalmente, Davi consegue transportá-la. O texto vai dizer lá no capítulo 16, final do capítulo 15, de 1 Crônicas, versículo 25 em diante, quando Davi está finalmente chegando com a arca, Mical, ela age de forma desrespeitosa, fala impropérios, e Deus fecha a sua madre. Fica seca, sem poder ter filhos, porque agiu de maneira pecaminosa com as coisas de Deus. Deus trouxe juízo sobre ela, fechando a madre. Enquanto ele abençoa Obed-Edom, dando filhos. Dando filhos. Pare, se você faz isso, de falar, de repetir essas coisas que feministas e outros grupos aí fora ficam falando, ficam divulgando. Acerca de filhos, por exemplo. O seu conceito acerca de família, ele tem que estar alicerçado nas Escrituras. É Deus quem diz, assim como Ele dita a adoração, Ele dita as regras na família. Se tem muitos filhos, é bênção de Deus. É bênção de Deus. Bem, concluímos. Voltando para o capítulo 16. Capítulo 16, 1 Crônicas. Nós vimos até aqui que a infidelidade, ou melhor dizendo, a sinceridade, primeiro ponto, ela foi acompanhada pela obediência, pela fidelidade ao que o Senhor Deus prescreve. Porque eles estavam fazendo coisas que Deus prescrevia. Centralizar a adoração, ir atrás da arca, essas coisas. A unidade, os conselhos. Segundo ponto, nós já vimos que houve infidelidade ao que é prescrito, quando não se houve o transporte correto. Em terceiro e último ponto, nós vimos a bênção e a maldição. A bênção e a maldição aqui, sobre aqueles que desobedecem, a ira, e a bênção sobre aqueles que obedecem a Deus. Só antes de concluirmos, ressaltar um aspecto aqui importante. Por mais que a gente esteja tirando ensinamentos, princípios para a adoração a Deus desse texto, é importante deixar bem claro que esse relato não está falando de um culto solene. Pode parecer óbvio para alguns, mas eu preciso enfatizar isso, porque tem gente que utiliza esse relato, especialmente quando chega lá no final dele, quando Davi está chegando com a arca, para dizer, Davi dançou. Então, tá vendo? Está tendo adoração aqui, está tendo o elemento de culto aqui acontecendo, então, vamos dançar no culto, porque Davi está carregando o elemento e dançou. Não era um culto. Então, Davi não dançou num culto. Se fizesse isso, teria sido morto, com certeza. Com certeza. Então não era um culto aqui, tá? Mas mesmo não sendo um culto, propriamente dito, uma adoração, um culto solene, há princípios aqui que podem muito bem ser aplicados, como nós estamos fazendo, à questão do culto, da adoração. Por quê? Porque eles estavam carregando um elemento de culto. Vários princípios que foram esboçados aqui, alguns deles, pelo menos, que são muitos, não foi exaustivo, são aplicados à adoração a Deus. Quer seja particular, familiar ou pactual, de forma conjunta do povo da aliança. Mas há elementos que não vão caber. E um deles é a dança. A dança não encontra lugar no culto solene, de forma alguma. Dito isso, o capítulo 16, 1 Crônicas, e eu quero concluir com esse relato, diz o versículo 1, assim: Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe,
Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaía, Obed-Edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaía e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. E aí do versículo 7 em diante você vai ver o salmo sendo cantado ali pelo povo da aliança. Por que terminar com esse relato? Meus irmãos, quero que isso fique bem claro. É verdade que nós não podemos somente ser sinceros para com as coisas de Deus. A sinceridade é algo requerido por Deus. Ela não pode estar ausente. Mas além dela, é necessária a obediência. Como já foi ensinado aqui, a fidelidade ao que Deus diz. Então você tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Isso tem que estar assentado no seu coração de fato. Mas ao mesmo tempo você tem que obedecer ao que Deus diz. Mas não somente isso. Não somente a sinceridade e a fidelidade. Mas mais do que isso. Todo e qualquer culto, ainda que haja sinceridade, ainda que haja obediência a cada elemento do princípio regulador, todo culto só é aceito por Deus, em última instância, por causa do mediador. Se não fosse o nosso Redentor, se não fosse Cristo, nós poderíamos ser sinceros, poderíamos ser obedientes, o máximo que nós pudéssemos ser, conseguíssemos ser no nosso pecado. Mas ainda assim, esse culto seria repudiado por Deus. Porque o nosso culto só é agradável ao Senhor, só é recebido por Ele, porque Cristo intercede por nós. E eu quero que você saia daqui com isso em mente. Seja sincero com as coisas de Deus. Seja obediente e fiel o máximo que você puder. Mas saiba que se não for por meio de Cristo, o seu culto é inválido. E é por isso que no capítulo 16 há o relato dos holocaustos, dos sacrifícios. Porque ainda que eles estivessem agora obedecendo ao prescrito, mais uma vez, para obedecer totalmente ao prescrito, tem que ser por meio do mediador, do nosso Redentor. Nós reformados, concluo aqui. Nós não estamos brincando quando falamos da seriedade do culto. A gente não está falando isso porque simplesmente é um assunto preferido, mas é porque Deus prioriza. E se Deus prioriza, é importante. Guarde isso no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.